Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. É bom te encontrar mais uma vez aqui no meu canal e vou te mostrar nesse vídeo por que que a sua comunicação não pode começar assim. Então, se você gosta de oratória, se liga, já se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo porque aqui só tem conteúdo de qualidade, que é para você destravar, vencer o medo de falar em público e poder performar. Vamos nessa! Para você que está chegando pela primeira vez no meu canal, eu sou Marcel Tonon, eu sou especialista em oratória, mentor em oratória e mestre de cerimônias corporativas há mais de 23 anos. Então, o que eu divido no meu canal são experiências de palco, toda a minha vivência, atendendo grandes empresas, governos, realizando eventos de grande volume e falando para públicos imensos. Então, eu vou dividir com você todas as dores que eu senti, mas, sobretudo, aqueles medos e receios que eu sei que você sente e as técnicas que são importantes. Vivência de palco, vivência na pele, portanto, eu consigo te ajudar. Por que que a sua comunicação jamais pode começar aqui? A gente vai nesse formato de aula que é bastante dinâmico e certamente vai te ajudar. Eu começo dividindo com você a primeira grande razão pela qual você começa muito mal uma apresentação é quando você insiste na repetição daquilo que eu chamo de muletas linguísticas. Aliás, esse é um dos grandes erros dos comunicadores. Eu vejo profissionais começando assim, eu vejo jornalistas insistindo num tipo de comunicação viciante, e a muleta linguística ou vícios de linguagem, geralmente elas acontecem quando você está nervoso ou ansioso. Duvido que você já não caiu em uma armadilha dessa ou já não viu profissionais começando as suas comunicações dessa forma. As muletas linguísticas, elas são aquelas expressões que foram criadas e que o teu cérebro cria para suprir um vazio enquanto você perde a linha de raciocínio. Então, enquanto você está pensando aquilo que você vai dizer ou tentando fazer uma ponte, resgatar da memória qual é o próximo assunto, qual é o próximo ponto, o teu cérebro, para não quebrar esse vazio, ele cria e aplica essas palavras que não dizem nada, como é, então tá, né, bom, eu queria então dizer para vocês que quando a gente se refere, gente, isso é horrível, veja que quando você perde a memória, a linha de raciocínio, não estruturou a sua comunicação, inevitavelmente o teu cérebro vai trazer para você as muletas linguísticas ou vícios de linguagem. Então você não pode começar na sua comunicação dessa forma, exatamente por quê? Porque soa mal, mostra que você está despreparado, não apresenta uma imagem de autoconfiança e segura, e tudo isso realmente atrapalha demais quando a gente se refere a uma boa comunicação. Então, evite as muletas linguísticas e troque essas palavras através de um exercício que é bastante importante, e eu chamo de exercício de substituição para novo vocabulário. Portanto, você vai trocar esses né, dando prosseguimento, como dito, seguindo, dando sequência na comunicação. Como dito a vocês, são palavras que fazem um novo sentido e que certamente podem muito ajudar todos vocês na sua mensagem, na sua comunicação. Isso certamente é muito bom. Vamos em frente. Dito isso, eu queria que você entendesse o porquê que esse tipo de situação verdadeiramente acontece. Dá uma olhadinha. Acontece quase sempre porque você está nervoso, porque você está com medo. Deixa eu voltar para essa imagem. O medo é esse gigante, o gigante que assombra as nossas mentes, que quase sempre é uma fábula da sua imaginação, porque nós criamos o medo. A gente confabula, porque estamos conectados com a rejeição, muito conectados com a aprovação, então a gente confabula que as pessoas não vão gostar, ou que talvez possamos não estar agradando. E esse senso muito conectado de rejeição com o teu público ou com a situação especificamente faz com que você comece a mentalizar e abrir as janelas de pensamento negativo e mentalizar ideias negativas de que não vai dar certo, vai ser ruim, as pessoas não vão gostar. E isso é um grande vilão porque isso te atrapalha, e isso começa a ganhar proporção na tua mente. Isso ganha proporção, você fica nervoso, ansioso, descarga forte de adrenalina e você cai aonde? Aqui, ó. Você cai exatamente aqui, nas muletas linguísticas, nos vícios. Os vícios, na verdade, eles são apenas uma consequência do alto teor de nervosismo que você está vivendo em uma apresentação. Então, de fato, eu recomendo muito que você sempre antes se prepare e comece
abrir as suas janelas de pensamento positivo para não recair nesses erros e, claro, não elevar o seu nível de estresse e, não estando muito nervoso, você consegue administrar mais o seu controle. Isso é um grande ponto. O medo sempre vai existir, gente. Ele nasce com o homem e morre com ele. O grande segredo na oratória é como nós gerenciamos esse medo. Isso você aprende, isso você consegue através de práticas, jamais desperdiçando palco, tentando se expor. Por quê? Porque é a grande estratégia para você começar a falar bem. Então eu sempre falo, é preciso ousar e viver novas experiências. E o que são novas experiências? A oportunidade de falar numa reunião, de se expressar, por exemplo, numa reunião de condomínio, de falar para um cliente, de comentar um pouco mais numa reunião em grupo ou de trabalho, você precisa se expor. À medida em que você vai se expondo, você começa a construir o que eu chamo de nova autoconfiança, uma mentalidade comunicadora. E claro, aí depois vem técnica, aí você vai aprender voz, dicção, expressão, entonação, cadência, aí nós vamos para a técnica, não é? Mas no primeiro grande momento é importante você começar a se expor para construir essa sua autoconfiança. E aí sim, você vai entendendo que todo esse nervosismo se dá por uma forte descarga de adrenalina, então você não controla. O seu cérebro entende que você está em perigo. Quando você fala em público e você se sente desconfortável, é a situação de perigo, forte descarga de adrenalina, o teu cérebro quer te proteger. E aí você só tem fuga ou enfrentamento. E nesse perigo, não é, que você tem um exagero aí no que eu chamo de descarga de adrenalina, nesse grande neurotransmissor, você começa a errar, tem branco, trava, começa a gaguejar, a voz não sai. É uma cadeia. E isso acontece porque provavelmente você está muito conectado com a rejeição, não é? A tua importância em excesso para o julgamento dos outros, o que pensam de mim, está todo mundo me olhando, e se eu não agradar? Então esse é um grande vilão, é uma grande problemática que precisa ser controlada, e na oratória eu falo muito sobre isso. Então se esse conteúdo está te ajudando, já dá um like, se inscreve no canal, porque tem uma porção de aula sobre esse assunto para você melhorar, maratonar e já começar a se familiarizar com a boa comunicação e com a boa oratória. Por que eu falo que estudar oratória é sempre muito importante? Porque isso não é novidade. Entenda que a oratória já começou na Grécia Antiga há mais de 2.000 anos, então a gente está atrasado nesse quesito. Antigamente nós já tínhamos grandes pensadores, os grandes filósofos, não é? Como, por exemplo, Demóstenes, Quintiliano, Cícero, Platão, Sócrates. Naquela época os pensadores adoravam pensar, filosofar e expressar a sua comunicação. E olha, eles faziam isso em praça pública. Acredite, na Grécia Antiga, as crianças com 10 anos de idade já tinham aula de oratória. Então, como é que a gente pode dar as costas para essa técnica tão importante hoje, um skill, que eu chamo, e uma exigência tão fundamental no mundo corporativo, no mercado de trabalho? Quem fala bem se destaca, sai na frente, se protagoniza, e eu vejo muita gente perdendo a oportunidade de trabalho porque tem medo de falar em público, está muito conectado com o julgamento, não conseguiu construir o seu perfil comunicador. E isso eu te ajudo a fazer através da boa oratória. Então entenda, com essa imagem muito rápida, que isso não é uma novidade nem moda, já existe há mais de 2.000 anos. E hoje é urgente, é uma competência urgente, uma habilidade urgente que você precisa começar a implementar. Aliado às técnicas, eu sempre gosto de trazer isso para você, que é a boa dicção e que vai te ajudar a soar bem na sua imagem, fazer com que as pessoas entendam e percebam que você é profissional através de uma técnica que é da boa dicção. Dicção é a capacidade de você pronunciar bem as palavras e fazer com que os seus ouvintes ouçam com qualidade. Quem tem boa dicção como a minha, agora me esforcei para isso, fiz um treinamento de trava-línguas, faz com que, primeiro, você consiga me ouvir bem. As palavras são agradáveis ao serem ouvidas, você pronuncia muito bem, o seu vocabulário é mais rico e isso passa uma imagem produtiva e altamente positiva acerca do seu profissionalismo na comunicação. Como é que você vai melhorar a sua articulação? Como é que as pessoas vão te ouvir bem para você já entrar num degrau profissa na sua mensagem? É fazendo exercícios antes de uma reunião. Antes de falar, como eu fiz agora, antes de começar essa apresentação. Coloquei um lápis, fiquei trabalhando um trava-línguas, um prato de trigo para um tigre, 2 pratos de trigo para 2 tigres, 3 pratos de trigo para 3 tigres. Você aquece e com um lápis na boca é um exercício legal para você articular melhor, de forçar a sua dicção. A musculatura fica relaxada, ela amplia
o gesticular, e você consegue ter uma qualidade melhor, as pessoas te ouvem melhor, você tropeça menos, não corre o risco de mandar um Flamengo, não corre o risco de soltar um problema, o que é péssimo na sua imagem. Então, trabalhe algumas pequenas técnicas para você começar a falar bem e, claro, poder performar na sua comunicação. Não menos importante, quando você já se inscreve no canal, dá um like e compartilha esse vídeo, é entender que você precisa estruturar a sua mensagem, e isso vai fortalecer a qualidade da sua comunicação. Desenhe uma estrutura simples, divida a sua comunicação em 3 pequenas partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Início, meio e fim. Então comece fazendo uma breve introdução sobre o que você vai falar, e aí, claro, seja muito elegante, cortês, cumprimente todo mundo, dê as boas-vindas, fale sobre a sua alegria na introdução, de fazer aquela mensagem, de entregar a sua mensagem, reconheça qualidades, por exemplo, das pessoas que estão à sua volta, elogie o público, fala da sua alegria em poder levar essa mensagem, e não se esqueça de prometer brevidade. Quando você começa dizendo que você pretende ser rápido, breve e que você vai entregar no tempo estimado, você começa bem, as pessoas, esse cara é bom, vamos se conectar, vamos prestar atenção, porque isso já é um ponto altamente positivo. E claro, demonstre conhecimento sobre aquilo que você vai falar. Introdução, desenvolvimento é o núcleo da sua mensagem e, o fim, a conclusão, porque aí tem pé e cabeça. Apresentações que não têm pé e nem cabeça ficam perdidas, as pessoas não entendem, você não capta a linha de raciocínio e não leva as pessoas na sua linha de raciocínio. Com isso, você não se faz convincente nem persuasivo e a sua mensagem não produz os efeitos. Quais efeitos você quer produzir? Que as pessoas acreditem em você, comprem o seu produto, aprendam o que você está dizendo ou tomem uma ação. Então, a persuasão e o convencimento é a mãe da oratória e ela te ajuda a alcançar esse resultado. Mas se você não se fizer assim, vai ser praticamente difícil. Então, entenda que é muito importante você começar dessa forma, desprezando as muletas linguísticas, entendendo que o medo é o grande vilão e que você precisa trabalhar o controle emocional e, claro, praticando, se permitindo praticar, quer seja gravando um vídeo, trabalhando uma locução no WhatsApp, lendo um texto, depois você se ouve, veja como está o seu ritmo, a sua voz, a sua dicção. Dicção é fundamental, não é? Sempre importante fazer os seus exercícios para que você possa se reencontrar como faziam na Grécia Antiga os grandes pensadores, que adoravam filosofar e pensar e praticar a comunicação. As crianças já treinavam, por que você vai dar as costas à oratória? Por que você vai esquecer dessa competência que é tão importante? Então, meu convite sempre é que você mergulhe nessa atividade e possa destravar. Aliás, se inscreve no canal, se esse vídeo te ajudou, eu tenho um convite para você. Eu tenho uma mentoria online, exclusiva, olho no olho, eu e você, em 4 módulos muito interessantes, práticos e fáceis e acessíveis para você melhorar sua comunicação rapidinho e já destravar. Informações para você me chamar no Zap e a gente agendar essa mentoria com você está aí na descrição. Então corre lá, me chama no Zap e aproveita, porque tem uma condição muito fácil e você pode inclusive reunir amigos, dividir um investimento e poder começar já um exercício, uma atividade online comigo para você melhorar a sua comunicação e performar. Agradeço a sua presença, espero que eu tenha te ajudado. Se inscreve, compartilha, já salva para você não travar e comunicar sempre pensando no seu protagonismo, porque comunicação é uma habilidade urgente. Até a próxima. Valeu, tchau.